Fala aí, galera do YouTube, beleza? Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então hoje eu quero falar um pouco aí, algumas dicas básicas para você que de repente quer calcular o consumo da sua prensa térmica, tá? Eu resolvi fazer um vídeo assim, nada muito técnico, fazer uma coisa assim bem prática que você consiga aí simplesmente fazer o cálculo, né? Sem aqueles monte de fórmula e um monte de coisa que todo mundo faz por aí, tá? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês algumas dicas também relacionadas à prensa térmica, né? Um equipamento elétrico, né? O que vai determinar o consumo dele, na maioria dos casos, se não for todos os casos, é a potência desse equipamento, né? A potência em watts, tá? Existem alguns erros que eu vejo iniciantes em sublimação passando o que seria, né? Quando a pessoa visita alguns canais do YouTube, aí vê lá, por exemplo, alguém estampando uma camiseta, estampando um chinelo, até mesmo uma caneca de cerâmica e outros produtos, e de repente ela pega os mesmos parâmetros que aquela pessoa ensinou no vídeo, né? E vai tentar estampar na casa dela e não tem sucesso, né? Nos equipamentos dela. Por que acontece isso? Porque cada prensa ela tem uma potência em watts, né? De repente você pode ter na sua casa uma prensa que tem 1400 watts de potência e o cara que está fazendo um vídeo no YouTube, por exemplo, a prensa dele lá é uma prensa que tem uma potência de 2500 watts, 3500 watts. Então, digamos assim, uma prensa com essa potência, por exemplo, ela vai estampar uma camiseta em 10 segundos, vai ficar ótimo. Tá? E no caso, se você for usar na sua casa, numa prensa que você tenha, que tenha 1500, 1800 watts, 10 segundos não vai ser suficiente, tá? Você não vai conseguir um bom resultado. No mínimo, você vai ter que dobrar esse tempo para conseguir o mesmo resultado do que aquela prensa que tinha uma potência maior, ela teve, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma prensa que eu tenho aqui que tem uma potência de 3500 watts, vou fazer uma camiseta rapidamente, em 10 segundos vai ficar ótimo. Eu tenho uma outra prensa que tem uma potência de 1800 watts. Se eu usar os mesmos 10 segundos, tá? Isso não é lorota, tá? Eu estou falando para você o que ocorre na prática. Se eu usar os mesmos 10 segundos que eu usei na outra prensa que tem uma potência maior, o que vai acontecer? Vai ficar esbranquiçada, não vai ter qualidade de transferência de cores, tá? Isso é na prática. Então eu estou dando uma dica básica para você, de repente você não está tendo bons resultados. Obviamente que existe também a questão dos graus da prensa, né? Tem que saber se sua prensa marca em graus Celsius ou graus Fahrenheit, né? Você tem que também saber essas questões, tá? E tem que saber fazer o cálculo. Mas o assunto desse vídeo nem é esse, né? Eu simplesmente quis aí dar uma dica básica aí para você que tinha dúvidas e como você faz para calcular, na verdade, o consumo da sua prensa, né? Como você sabe quanto que está vindo lá na conta ou a utilização da sua prensa? Bom, inicialmente a gente tem que saber o que? A potência em watts, né? Como eu citei anteriormente. Isso que vai determinar o quanto que ela consome ou não consome. Nós vamos usar uma prensa de caneca, que é uma mais comum, né? Mas usando o mesmo cálculo da prensa de caneca, você vai conseguir fazer qualquer outro tipo de prensa, tá? Eu estou aqui com a minha prensa de caneca, como você pode ver. Todas as prensas têm essa etiquetinha aqui no fundo, tá? Tem uma etiquetinha e essa etiqueta ela vai mostrar para você aqui algumas informações, tá? Vai mostrar para você a voltagem, né? A corrente dela, a corrente em amperes, isso também não vem ao caso, e a potência dela. No caso da minha ou da sua, se for chinesa, etc., ela marca uma porção de números, geralmente 3, tá? Nós vamos utilizar aqui como parâmetro a potência maior, tá? Que é 300 watts. Então, uma prensinha dessa de caneca, ela tem uma potência de 300 watts. Pode ser que a sua prensa tenha um pouco mais, 350, né? Depende de prensa para prensa, tá? Isso que eu quero dizer para você. Não é uma regra, você tem que verificar no seu equipamento qual que é a potência dele, tá? Usando os parâmetros de cálculo que eu vou te passar agora, você vai conseguir calcular aí para qualquer tipo de prensa, qualquer potência e até mesmo outros equipamentos elétricos que você tem aí na sua casa, tá? Bom, o que nós vamos precisar, né? Eu vou abrir aqui uma colinha básica, tá?
E eu fiz aqui uma fórmula de consumo, né? Então você vai precisar da potência do aparelho em watts, multiplicado pela hora, né, de funcionamento no mês, tá? Dividido por 1000. Né? Por que vai dividir por 1000? Você vai ter que converter, né, esse cálculo inicial aqui em watts hora, tá? Então você vai ter que utilizar esse 1000zinho aqui para poder fazer a conversão, tá ok? Então vou usar aqui abaixo, por exemplo, vou digitar aqui para você ver potência da prensa de caneca. Tá? Então você viu aqui que eu dei uma olhada atrás da minha prensa e a potência da minha prensa é 300 watts. Tá? Então 300 watts vezes qual que é a quantidade de hora que você trabalha com a sua prensa, né? Faz uma média, por exemplo, se você trabalha um dia sim, um dia não, ou você trabalha muito pouco com ela, faz uma média de quanto tempo que ela fica ligada e divide isso em meses, por exemplo, né? em um mês, para ver quanto tempo ela fica ligada em horas. Por exemplo, digamos, né, vou usar um cálculo médio, tá? Digamos que a minha prensa fica ligada 6 horas por dia. Tá? 6 horas por dia. E esse aqui vai ser o meu cálculo, tá? Então vai ser potência da prensa vezes a quantidade de horas que ela fica ligada por dia, tá? Vou colocar aqui vezes a conversão para quilowatts-horas, que você deve dividir por 1000, né, para fazer essa conversão, tá ok? Então esse vai ser o cálculo inicial, né? Nós podemos fazer o cálculo na calculadora aqui bem simples, né? 300, que é o watts da prensa, vezes a quantidade de horas, tá? Vai dar 1800. Só que nós temos que transformar essas horas aqui que ela fica ligada em minutos, tá? Para não ficar bem extenso o vídeo, né? Eu ficar fazendo vários cálculos e complicar você ainda mais, né? Porque é meio complicado, não é tão simples assim para quem está iniciando nessa questão de cálculo. Obviamente, depois que você começar a fazer, você vai fazer tranquilamente, não precisa quebrar a cabeça, né? Mas aqui abaixo aqui eu deixei alguns links, né, que vão nos orientar nesse cálculo para você não ficar usando a calculadora, né? São ferramentas disponíveis gratuitamente na internet que você vai conseguir fazer os cálculos de forma simples, tá? O primeiro de todos é esse aqui, ó, calcular o quilowatts-hora, tá? Então é um site da AESU, né? Uma empresa também que faz essa questão de consumo de energia. Eu vou abrir aqui o primeiro site, é o AESU, e ele vai me dar aqui, ó, uma tabela com diversos equipamentos e a potência desses equipamentos, né? Então tem equipamento de tudo quanto é potência, e pode ser que sua prensa térmica ela se enquadre na potência de algum dos equipamentos que tem aqui, tá ok? E nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. Bom, então identificando aqui nesse site, que eu vou deixar o link abaixo do vídeo aí para você acessar para poder fazer o cálculo de energia online. Vamos identificar aqui o que tem a potência similar ao nosso equipamento. No nosso caso, como eu falei agora há pouco, 300 watts. Então eu localizei aqui, tem um equipamento que se enquadra, tá? Que é 300 watts. Aqui é uma enceradeira, tá? Tem a mesma potência. E aí nós vamos sinalizar aqui, né? Marcar aqui o campo da enceradeira. E aqui nós precisamos fazer, colocar novas informações, tá? Então a quantidade vai ser quantidade de uso no mês, né? 30 dias. Você pode colocar um dia só, mas eu aconselho você fazer o cálculo por 30 dias. E aqui em minutos o uso por dia. Como nós colocamos na nossa fórmula aqui que o uso é em 6 horas por dia, nós temos que converter essas horas em minutos, tá? Que nós vamos usar aqui esse convertedor de horas aqui do Google, tá? Que o link vai ficar abaixo do vídeo também, tá? Para você acessar. Então eu já coloquei aqui 6 horas, ele já converteu para mim aqui em 360 minutos. Vou simplesmente colar aqui e ele vai me dar um cálculo aqui, ó, deu um cálculo de 54, tá? E esse 54 nós vamos colocar na nossa fórmula. Então nós vamos vir até aqui e vamos colocar aqui 54. Lembrando que é o seguinte, tá?
esse site aqui que eu mostrei para vocês agora, ele já faz toda a conversão disso tudo aqui, tá? Ele já vai dar toda a conversão e já vai dar o resultado final para você já fazer o cálculo lá para saber quanto que consome, tá? Então aqui já é o cálculo final. Então ele gerou aqui 54 kWh, quilowatts-hora, tá? Então esse aqui já é o cálculo final que a gente vai precisar para finalizar aí, saber quanto nossa prensa gasta em reais, tá? Então você viu que o site ele quebra um galho assim bem grande, né? Porque você não tem que fazer todo esse cálculo aqui manualmente, né? Você simplesmente joga lá, ele já faz o cálculo para você, você já pega em condições de fazer somente o cálculo da tarifa, tá? Agora para saber, para calcular realmente quanto que esse valor aqui vai dar em reais, você precisa visitar o site aí da sua região, né, de energia elétrica, né, que faz aí, que tem os cálculos de tarifa, né, você vai precisar consultar lá para saber qual que é os custos que você tem em reais para poder calcular a tarifa final, né. Então, estou aqui no site da AES Eletropaulo, né, e ele me dá aqui, ó, tarifa de energia elétrica. Então tem duas faixas aqui, né? A B1 que é a residencial e a B1 residencial baixa renda, tá? Nós vamos utilizar a comum, que é a B1 residencial. Ele vai me dar aqui a tarifa, tá? Tarifa do uso do sistema de distribuição, que é uma tarifa que já vai entrar de qualquer jeito na conta. E a tarifa de energia, que é a tarifa que realmente nós precisamos calcular, tá? Nossa tarifa aqui é 0,22, tá? Eu vou copiar aqui. Colocar tarifa de consumo. Tarifa de consumo. Que é essa aqui, ó. 0,22, tal, tá? Vou colocar aqui maior. Isso aqui já está em reais, tá? Essa tarifinha aqui. Ela já está aqui a tarifa, correto? E agora, outra coisa que você deve analisar. Hoje em dia a energia é medida, não sei se é nacional isso, provavelmente é a questão das bandeiras, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que todos os estados trabalham com a bandeira de consumo, tá? Então você tem que verificar qual que é a sua bandeira de consumo. Se sua bandeira for verde, você não precisa colocar nenhum cálculo adicional na sua conta. No nosso caso aqui, como nós temos vários equipamentos, geralmente vem a bandeira amarela, nós temos que colocar aqui, ó, mais o acréscimo de 0,015 a cada 1 kWh, tá? Então eu vou ter que colocar isso aqui também na minha conta, tá? Pela questão da bandeira, né? Como eu falei para você, é a questão de consumo. Se você tem um consumo mais elevado, que é medida aí pela quantidade de kWh que você consome no mês, tá? Então pode variar aí o consumo da sua residência ou do seu comércio aí. Ok, então aqui a tarifa que nós vamos ter que calcular, mais a tarifa essa por questões da bandeira, tá? Então fique atento, a bandeira, se for amarela, né, vai ser 0,015 em São Paulo, tá? Isso em São Paulo. E se for vermelha, 0,045, tá? Isso a cada quilowatts hora consumido, além da taxa padrão que você já paga aqui em cima, tá? Bom, eu não vou fazer esse cálculo, né? Pode ficar tranquilo para você que está vendo o vídeo agora. Tem uma ferramenta que também já vai fazer o cálculo automático, tá? Pelo menos aqui no site da Eletropaulo nós conseguimos gerar esse consumo automaticamente, tá? Então, vou também clicar aqui na nossa colinha e aqui embaixo está o link, tá? Calculadora automática da Eletropaulo. Eu já abri aqui, já está aberto. Então aqui é bem simples, né? Vou deixar o link abaixo do vídeo também para você fazer o cálculo de consumo, tá? Então aqui ele já calcula as 3 bandeiras, né, de consumo. A bandeira verde, se você está dentro dos parâmetros de consumo. A amarela, se você está com consumo um pouco acima, né, um nível médio de consumo. E o vermelho, consumo elevado, tá? Então,
como eu falei anteriormente, nós utilizamos aqui a bandeira nível amarelo, tá? Que nós temos um consumo relativamente alto, né? Não tão alto para chegar no vermelho, mas é um relativamente alto. Então aqui, como nós já chegamos lá naquele cálculo de 54, lembra? 54 kWh, que é o consumo da nossa prensa, né? De uma prensa de 300 watts, utilizando 6 horas por dia, tá? Em 30 dias ela vai consumir 54 kWh, tá? Então vamos colocar aqui 54 e vamos pedir para calcular. Beleza, agora sim, tá? Já fez o cálculo. Bom, se nós estivéssemos dentro dos padrões, então aquela já vai te dar tudo que é cobrado na conta, tá? Todas as taxas aqui, ó, ela deixa bem especificado como que foi feito o cálculo, tá? Como que foi feito o cálculo aqui, como foi feito o cálculo aqui, dá todo o passo a passo que você utilizaria para fazer isso manualmente, tá? Então é bem fácil de você conferir se as informações estão corretas. E aqui embaixo ela vai te dar o consumo real, tá? Então, se você tem um consumo baixo, né, que você está dentro da bandeira verde, que é o consumo normal, né, considerado pela energia, pela empresa de consumo de energia, você vai pagar aí R$ 23,31 utilizando sua prensa térmica por 30 dias, utilizando diariamente 6 horas por dia. Obviamente que é uma prensa de 300 watts, tá? Mas já dá para você entender basicamente como que funciona todo esse cálculo. E aqui, no nosso caso de consumo, nossa bandeira aqui é uma bandeira amarela, tá? E nosso consumo com uma prensa térmica de 300 watts é de R$ 24,18. Então ficou aqui bem claro que uma prensa de 300 watts, uma prensa de caneca, ela não tem um consumo tão elevado. É importante você saber isso para calcular o custo para você repassar, né, na verdade, o valor de produção na hora de precificar o seu produto, tá? Se inscreve no nosso canal aí, né? Clique no botãozinho de curtiu. Não perca, né, daqui para frente eu vou colocar um outro vídeo falando como você vai fazer o cálculo total aí para você precificar o seu produto para sublimação. Então você vai entender a margem que você tem de produção, né, o valor que você vai gastar para comprar o produto, né, o valor que você vai gastar com papel, tinta e etc. Pagar com o consumo da sua prensa, né, que nós já fizemos esse cálculo aqui, podemos utilizar como parâmetro. E vai te dar um cálculo exato de quanto que você está lucrando pela venda do seu produto, colocando um determinado valor, tá? Eu vou mostrar para você na prática, vou ensinar você a fazer uma planilha para calcular isso. É bem simples, tá? Então se inscreve no nosso canal, não perca o próximo vídeo, onde eu vou falar a respeito dessa questão de como calcular o preço de produção e o lucro do seu produto para sublimação, tá ok? Então aqui, na nossa calculadora, nós sabemos que o valor que eu tenho, né, o custo que eu tenho mensal com a minha prensa de caneca, deixando ela ligada 6 horas por dia para fazer aquela demanda de canecas personalizadas, é de apenas R$ 23,00 no mês, né? Se eu dividir isso aqui por 30 dias, eu vou ter um custo de 0,76 centavos, né? É uma prensa que consome muito pouco, ao contrário de que muitas pessoas falam, né? Que uma prensa é gastona, a prensa consome muita energia. Obviamente que é aquilo, né? Estamos falando de uma prensa de 300 watts, né? Mas à medida que sua prensa tem uma potência mais elevada, o custo vai aumentar também. E você pode usar todos essas ferramentas que eu mostrei para você aqui gratuitamente. Eu vou deixar os links abaixo do vídeo para você fazer todos os cálculos, tá? E se de repente, se você tem alguma dúvida, alguma dica para o nosso canal, algum vídeo que você gostaria que eu fizesse, né, deixa aqui no comentário abaixo do vídeo, né, falando assim: ah, Antônio, eu gostaria que você fizesse um vídeo explicando isso, isso e aquilo, tá? Pode colocar aí, pode ser qualquer dúvida que você tenha, não tem problema, pode colocar aí que nós vamos fazer o possível para ajudar todos, tá ok? Então é isso, eu finalizo por aqui. Mostrei aí de forma prática, usando ferramentas gratuitas na internet, como você pode fazer o cálculo aí
do consumo de sua prensa térmica, né? Economizando dinheiro, né? Sabendo quanto que realmente você gasta numa prensa. Outro aspecto que me pergunto também antes de finalizar esse vídeo é na questão assim, Antônio, compensa mais uma prensa 110 ou 220, né? Qual que consome mais ou menos, tá? Bom, eu indico, quando você vai comprar uma prensa, eu indico que compre a prensa 220, tá? Até na questão do tipo de energia que nós temos no Brasil. O 220 ele é mais instável, tá? Ele é estável, aliás, é bem estável, né? E o 110 ele acaba oscilando muito. Você já deve ter reparado, até mesmo na sua casa, aí, se você tem uma energia 110, né? Que a luz tem hora que dá aquela caída, volta, né? Isso pode até queimar o seu equipamento elétrico, né? Em relação a consumo 110 e 220, tem uma diferença mínima, tá? Mas o 220, por questões da estabilidade da energia no Brasil, é bem mais indicado do que o 110. Então, se você vai comprar, compre um equipamento 220, tá? Mande fazer uma instalação somente para esse equipamento, né? Manda puxar lá direto lá da sua caixa de força, faz uma caixinha individual somente para o seu equipamento, tá? E isso vai fazer o que? Seu equipamento vai durar mais, você vai controlar melhor o consumo de energia, tá? E fica aqui a minha dica, tá? Levando em consideração, antes que muitas pessoas aí colocam comentários, né? Eu não sou técnico em eletricidade, não sou técnico em eletrônica, nem nada do tipo, tá? Tô dando apenas uma dica de alguém que já trabalha com isso e aprendeu algumas artimanhas aí para poder fazer cálculos e tal, e reparou na questão de consumo da prensa térmica. Então espero que você tenha gostado desse humilde vídeo, que possa até te ajudar aí a fazer o cálculo da sua prensa térmica. Se você gostou, dá uma curtida, se não gostou também, põe aquele dedinho para baixo, não tem problema algum, né? Estamos aqui abertos a dúvidas e sugestões. Um abraço e até mais.